Me senti um pouco à vontade, que é pra pegar minhas micro-reações que eu tô tomando. Ah, então... A mentalidade. Ah, então não. No primeiro momento eu ainda tava me acostumando com um momento. Assim, a gente acabou de sair da aula e aí eu tava muito agitada com outras coisas, sabe? Então eu ainda tava focando no seu olho, nos brilhos do seu olho, sabe? Aí... E eu tava olhando pra você, mas eu tava vendo tudo que tinha em volta, sabe? As pessoas que passavam, um cachorro. Quando você tava com frio, colocou o capuz e ficou um cabelinho seu assim pra frente. Eu achei muito engraçado. Aí tava bem difícil de parar de rir. Mas depois, quando acabou e você mudou o foco, eu precisava muito conversar com você, sabe? E foi bem difícil. Porque eu queria falar muita coisa. Eu falo o que eu tava querendo te passar? Só se você quiser, só se você sentir vontade, mas não precisa falar, não. Você vai mostrar isso depois? Na sala? Ah, tá, não vou falar não. Tá. E aí vieram muitas emoções, assim, sabe? Eu fiquei muito com você. Eu acho que é isso. Tá muito perto, fica mostrando as papadas. Cara, Zé. Tá, faz assim. Já tá gravando? Já. Tá. Obrigada. É muito estranho no começo, dá uma sensação de ansiedade. E parece que a pessoa tá te analisando em cada mínimo detalhe. E você fica pensando no ambiente, sabe? Os outros vão pensar, eu tô aqui sentada, fazendo uma coisa estranha. Mas depois que passam esses minutos iniciais, é uma sensação muito de relaxamento. Você fica relaxado e parece que vai dando um soninho, mas não é um sono ruim, é um sono de, sabe, tô aqui esvaziando minha cabeça. Só que qualquer ruído externo, sabe, qualquer intervenção no momento é uma ruptura muito grande, daí a sensação de nervoso volta. Assim. Ai, no primeiro momento pareceu que demorou muito mais do que o segundo, porque acho que é porque a gente não tinha, tava tentando se comunicar com o olhar, não tava tentando falar nada. O segundo momento foi bem mais interessante, pareceu que passou muito mais rápido e foi legal. Você sentiu alguma coisa diferente ou... Eu pensei que eu podia ter coragem de falar o que eu queria falar pra pessoa, realmente. Que legal. Obrigada, gente. Ai, tá com baixa bateria. Mas tudo bem, tá gravando. Tá em cima o Tá. número. Tá. Bom, foi... A primeira pessoa que eu fiz, na verdade, foi o Luiz. E foi engraçado porque eu não tinha pensado nisso. A gente tava fazendo trabalho já e conversando com ele. Ele olhou no meu olho e falou que meu olho era bonito. E aí eu contei do trabalho pra ele. E falei, nossa, imagina que legal se você fizesse esse trabalho olhando no olho, só que atribuindo significado. Vamos fazer? Vamos. E aí a gente decidiu fazer. E depois eu até pedi pra ele filmar um depoimento falando como foi, mas ele não quis filmar. Ele falou pra eu falar o que ele queria falar. E aí eu acho que com as 3 pessoas que eu fiz, tanto... Eu vou falar em um vídeo só. Com as 3 pessoas que eu fiz, tanto ele, que foi antes, quanto a Malu e o Jorge, foram coisas diferentes, porque no primeiro momento era só o olho, sabe? Eu tava vendo um olho ali e foi toda aquela coisa de ser difícil concentrar e você ter que manter, só pensando em manter a concentração lá e continua olhando, não olha pro lado, não vê as coisas que estão passando. Depois, quando eu atribuí sentido, com a Malu foi muito bonito porque as duas assim meio que choraram, sabe? A gente começou o olho lacrimejou, eu via ela chorando e eu chorava também. Eu pensei em várias coisas, do quanto a gente era amiga, o quanto eu gostava dela, o quanto eu queria ela mais próxima de mim. E foi como se eu tivesse me conectado com ela, sabe? E aí eu realmente senti que ela estava ali comigo. Eu sentia uma coisa assim saindo de mim e eu sentia recebendo uma coisa dela. E
era engraçado porque depois que a gente acabou, a gente até conversou, sabe? Teve várias conversas sobre a nossa amizade mesmo. E assim, as duas acharam muito bonito e as duas se emocionaram, vieram várias emoções e lembranças, assim. Eu pensei no casamento dela, que eu estaria no casamento dela, que seria madrinha. Pensei em várias coisas, assim, foi bem legal. Com o Jorge também foi bem legal, porque eu tentei mentalizar, assim, que eu acredito muito no conceito de energia. Então eu tentei mentalizar que eu tava mandando uma energia boa pra ele. E eu realmente senti uma coisa saindo de mim, assim. Em um momento eu parei de sentir algo saindo de mim e eu senti que vinha algo dele, sabe? Parecia que o significado que ele tinha atribuído trazia uma coisa pra mim também. E ali não era mais um olho que eu tava olhando, era uma pessoa, sabe? Ela tinha um significado, ela tinha um sentido, ela tinha alguma coisa pra dizer, sendo pra mim ou não, se ela imaginasse que eu fosse alguém, mas ela tinha uma coisa naquilo, sabe? Ela carregava um sentido e isso dava um sentimento também por trás. E com o Luiz, assim, foi engraçado, porque depois também que acabou, a gente não parou mais de se olhar, toda hora agora a gente fica se olhando e citando o trabalho, sabe? E depois também a gente teve uma super conversa, falando várias coisas, assim. E foi a mesma coisa, assim, eu senti que ele estava ali comigo e eu descobri muitos sentimentos, assim, que eu não tinha noção que tinham em mim, sabe? E aí foi bem legal que a gente também conversou bastante. Eu queria que ele gravasse, mas ele não quis, então... Mas assim, eu acho que é bem legal discutir essa diferença entre a coisa ter significado e não, sabe? Da coisa ser o treino, ser o quanto é difícil o quanto a gente não se olha normalmente no olho um do outro, o quanto é difícil olhar no olho um do outro, e a outra coisa ser o significado, a conexão com a pessoa. Então, parecia que eu estava sentindo a mesma coisa que eu sentia quando eu abraçava alguém. Parecia que eu gostava muito, né? Parecia a mesma coisa que eu sentia no toque, na fala, só que era tão confortável que parecia que eu não queria que acabasse, sabe? Então é muito bom, foi muito legal, assim, ter a experiência de atribuir o significado. Fazer o trabalho foi bem legal. Eu participei de 2 vezes, né? A gente eu participei em 2 momentos, lá na Praça 15, como vocês viram, e lá na Jaque, foram momentos totalmente diferentes. Lá na Praça 15 a gente não chamou ninguém, todo mundo chegou assim, voluntário. E lá na UFSCar a gente estava querendo um público diferente, tal, mas a galera, ironicamente, psicólogos, não se arriscavam. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito, e que foi muito legal que aconteceu naquele sábado, que eu não lembro quando foi mais, já faz um tempo, lá na praça, foi que a gente saiu dali e eu tava montando as coisas da Feira do Livro, por isso tem alguns barulhos, não sei se passou na edição. A gente saiu dali e foi pro GT. No GT tava tendo uma galera tava lá, tava tendo um evento do Teatro do Oprimido, e aí a gente fez, eu até falei, se as meninas conseguirem, falei pra elas, se elas conseguissem fazer aí, ia ser maravilhoso. Tava tendo um evento do Teatro do Oprimido e teve, assim, eu não sei, era uma performance de dança com as mãos que eu achei, assim, maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, assim, ficar ali de frente pro outro, olhando e tal, foi gostoso, foi um pouco relaxante e tal. Eu me identifico muito com o relato da Luísa, mas eu acho que a gente se conecta com o outro no movimento. Acho que o movimento me faz mais presente, eu estou mais presente quando eu estou em movimento do que quando eu estou parada. Eu acho que foi isso, assim, desse trabalho. Eu fiquei pensando no semestre todo, o que é estar presente? Sabe, eu agora, onde eu estou? Eu tô aqui na praia ou eu tô aí com vocês? Tipo, estar presente é uma coisa, assim, muito difícil, não é assim, simples, é um exercício e não é evidente. Você pode estar junto, não estar presente, você pode estar a quilômetros de distância e estar presente. Então eu achei muito legal, achei legal a proposta, tanto do trabalho quanto da performance em si. E curti fazer. É isso.